Boa noite, igreja. Pastor Danilo e a pastora Cíntia, eles estão em um evento da Igreja Verbo da Vida, ali em Patinga. E o pastor Danilo pediu que eu compartilhasse a palavra nessa noite. Amém? Está aí comigo? Amém? Simbora? Solta aí para nós, Léo, quando possível, tá? Vou fazendo a introdução aqui. Eu vou falar um pouquinho nessa noite. O título dessa mensagem, daqui a pouco vai aparecer para vocês, são crenças corretas para a gente viver uma vida plena com Deus. Nós carregamos conosco muitas crenças que nós recebemos, nós aprendemos ao longo da nossa vida, né? Algumas dessas crenças são de uma tradição religiosa. Foi assim que a gente aprendeu, a gente foi levado pelos nossos pais, a gente foi frequentando algumas igrejas e ouvindo algumas coisas, aquilo ali foram gerando em nós algumas crenças. Outras são frutos do meio que a gente convivia, das pessoas, dos amigos, dos familiares. E as nossas crenças, elas nos levam a ter atitudes e ações. A forma com que a gente crê é a forma com que a gente vive. E quando a gente crê errado, a gente costuma ter ações erradas. E aí, por que a gente falar de crenças corretas? Quando a gente carrega com a gente uma crença que não está alinhada à palavra de Deus, a gente precisa fazer uma substituição. Independente se aquilo a gente já viveu aquela crença 50 anos da nossa vida. Talvez desde criancinha você aprendeu, só que ela está em discordância com a palavra. E chega um momento a gente precisa abrir o nosso coração para mudar. Amém? Vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus? Eu queria começar lendo e falando um pouquinho da primeira crença. A nossa experiência com Deus, ela é com base no que Jesus fez e não nos nossos próprios méritos. Talvez você já tenha vivido bastante e carregado contigo um sentimento de que se você fizer certo, você consegue. Se você for bom, você alcança. E aí eu queria ler com você lá em Efésios 2:8, um texto que diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. A gente tem um sentimento, e a gente aprendeu muito, principalmente aqueles que foram criados dentro de uma igreja, uma religião tradicional. E a gente tem muito do nosso esforço próprio, foi assim que a gente aprendeu. Se a gente fizer, se a gente for bom, a gente recebe. Se a gente se portar assim, aí tem sempre aquela regra que é o direcionador. Ó, se você obedecer assim, se você fazer assim, o resultado é esse. Mas essa crença da autojustificação, do valor próprio, ela tira o foco de Deus e coloca o foco em nós. E a verdade é que o nosso relacionamento com Deus, a forma com que nós se aproximamos dEle, nunca poderia ser feita através dos nossos próprios méritos. Porque nós somos cheios de limitações e falhas. E quando a gente pensa num relacionamento com Deus baseado naquilo que Jesus fez, um primeiro ponto é que isso tira o foco de nós e coloca o foco em Jesus. É tudo sobre Jesus. É sobre o que Ele fez. É a vida que Ele deu lá na cruz. É o sangue que Ele verteu para remir e perdoar os nossos pecados. Para nos justificar, para nos levantar, para nos colocar de pé. E diferente disso, a gente aprendeu que é sobre a gente. A primeira coisa que
as igrejas tradicionais fazem quando a pessoa se converte: você não pode mais vestir assim. Você não pode mais andar assim, você não pode mais falar isso. Então isso vai colocando dentro da nossa mente, que é muito sobre o que eu faço, aí Deus me alcança. A verdade é que a gente foi alcançado e nós não tivemos participação nenhuma com isso. Nós fomos alcançados lá no meio do nosso pecado, lá no meio da nossa falha, do nosso erro. Nós fomos alcançados nos piores momentos da nossa vida. Quando a gente era chamado de inimigo de Deus, foi aí que Ele nos alcançou com a sua graça. E quando Deus hoje, Ele olha para nós, você que entregou a sua vida para Cristo, Ele olha para você e Ele vê Jesus aí dentro. Ele não vê o seu mérito, não é o que você faz, não é a roupa que você veste, não é o lugar que você frequenta ou deixa de frequentar. O que o religioso confunde é que a gente muda, sim, muda demais quando encontra Cristo, mas é uma mudança de dentro para fora. A proximidade com Jesus, a comunhão com Ele transforma quem nós somos, mas nós não vamos mudando para se aproximar de Deus, muito pelo contrário. Quanto mais estamos expostos à luz da sua palavra, à comunhão com Ele, mais a gente é diferente, mais somos transformados. Mas a gente nunca vai conseguir ser transformado pelo nosso esforço. A gente sempre vai ser transformado quando nós olhamos para Jesus e nos rendemos a Ele. Quando a gente se aproxima dEle, a gente foi ensinado que a gente tem que se aproximar e tem que seguir todo um ritual. Para falar com Jesus não pode ser de qualquer jeito. Você tem que vestir certas roupas, você tem que ter alguma entonação na voz, você tem que estar de joelho dobrado, aí você fala e aí Ele te ouve. E a verdade, irmão, é que Ele está sempre de braços abertos. E o que Ele quer da gente, que quando a gente se aproxime dEle, que a gente use a sinceridade do nosso coração. E às vezes a gente vai se aproximar e a gente não tem mérito nenhum. Às vezes a gente vai se aproximar e naquele nosso pior dia, e quando você errou, você falhou, aquele dia que você não conseguiu, você se alterou, você se perdeu, e a gente se aproxima, e a gente lembra que Jesus jogou para trás das suas costas todos os nossos pecados, e Deus diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais, e Ele olha para você, Ele vê que você é remido, que Jesus está dentro de você. É assim que nós somos aceitos. A presença de Jesus na nossa vida é um dom gratuito de Deus. E não existe nenhuma quantidade de coisas boas que a gente vai fazer para merecer isso. A palavra fala que Paulo, 1 Coríntios 3, diz assim: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, nada disso teria valor se não fosse o amor. E esse amor, ele tem um nome, e o nome dele é Jesus. E esse tipo de conduta, esse tipo de crença da meritocracia, os seus limites são cada vez mais altos. Ele não tem fim. E a gente ouve aquela vozinha que vai falando no nosso ouvido, que parece sempre uma coisa boa. E aí vai te dizer assim: olha, você não está orando o suficiente. Você quer que o seu marido seja salvo, você quer que a sua esposa seja salva, mas olha isso aqui que você está fazendo. E aí a gente tenta, com os nossos esforços, para alcançar aquilo, a transformação. E a gente nunca recebe aquilo que busca, que a gente está tentando com o nosso esforço próprio. E o que Deus quer chamar a atenção para a gente, é que, cara, as boas promessas que Ele fez estão aqui na palavra. A gente precisa só entrar num descanso. A gente precisa cada vez confiar mais no amor dEle, naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. E muitas vezes o que a gente precisa é deixar um pouquinho de ser religioso e daquele negócio: eu vou falar com Deus, para falar um pouquinho mais com seu Pai e abrir o seu coração e ser de verdade para Ele e deixar Ele te transformar de dentro para fora e te mudar. A presença de Jesus é um dom gratuito. Amém? E uma outra crença que eu queria falar: a gente precisa acreditar de verdade que Deus é bom. E que Ele tem planos de bênção para
para a sua vida e para a minha. Comumente, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ouvir algumas pessoas e com algumas coisas assim: ah, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E essa palavra, nesse tom e nesse peso, tem o seguinte recado para você: olha, Deus, Ele te ama sim, mas não pisa fora da faixa não, senão Ele está lá no céu com uma arma apontada para você, e quando você pisar, Ele não é ruim de mira não, Ele acerta em cheio. E aí vem junto com isso todas aquelas crenças erradas, assim, que, cara, eu cometi esse erro aqui, Deus jogou essa doença em mim. O meu filho que se perdeu foi porque eu dei esse vacilo aqui, eu não fiz aquilo que era correto, e Deus está me castigando, está querendo me ensinar. Eu queria ler um texto com você que se passa num momento delicado do povo de Israel. Jeremias 29:11. E esse texto, Jeremias 29:11, na verdade o capítulo 29 inteiro é uma carta que o profeta Jeremias escreveu para os remanescentes do povo de Israel que estavam lá na Babilônia, cativos. Essa carta foi direcionada lá a sacerdotes, profetas. E ele traz uma palavra ao contrário daquilo que esse povo estava acostumado a ouvir. E ele traz uma palavra de ânimo. Ele diz assim: olha, parem de ouvir o que esses profetas estão dizendo aí para vocês. Seguem a vida de vocês. Vocês podem casar, vocês podem trabalhar, vocês podem viver, porque quando der o tempo de 70 anos eu vou trazer você de volta, assim como eu prometi. Parem de dar ouvido a todas essas vozes de desânimo que tentam jogar vocês para baixo, porque eu vou cumprir as minhas promessas. E aí, para deixar mais claro do que isso, ele ainda diz assim no versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que vocês esperam. Tem uma versão na NVI que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança em um futuro. Esse relacionamento com Deus, religioso, baseado no medo, ele só cria traumas e angústias que vão culminando numa religiosidade e num relacionamento muito frágil com Deus. Aí você encontra aquelas pessoas que no meio do caminho eles desistiram da fé. Eles pararam porque eles carregavam um fardo tão grande e um medo, uma culpa. Chegou um momento que eles não conseguiram mais caminhar. E às vezes parece uma palavra que deveria ser tão simples e tão rotineira para nós, mas nem sempre é. Eu já ouvi gente dizer assim: ah, essa palavra de que Deus é bom, essa palavra do Evangelho da Graça, eu não consigo acreditar nisso não. Faz aproximadamente uns 13 anos que eu frequento uma igreja que fala sobre o Evangelho da Graça, e a cada dia eu vivo essa mudança, e eu sei que ela não acontece de um dia para outro. E a gente vai desde criança ouvindo aquelas coisas assim, ó: cuidado, o olhinho, o que vê, o Salvador do céu está olhando para você. É isso que a gente passa para criança. Cuidado. E cara, a gente vai crescendo cheio de medo.
E a gente vai orar, a gente cumpre aquele rito, né? Você veste ali o pijama, dobra o joelho na cama. Você não pode falar obrigado, você tem que falar Deus, Pai, glórias, aleluias. E cara, a gente vai criando e se afastando de Deus e colocando Ele lá longe, com a distância enorme. E a gente aqui embaixo. Deus é uma divindade, está lá distante, no céu. E nós somos suas criaturas e estamos aqui. E se a gente for bonzinho, Ele é bom também. Ah, mas se a gente vacilar, aí o couro come. E queridos, a gente precisa lutar, cara, dia a dia, para entrar numa nova visão e tirar do nosso coração essas coisas. E talvez isso não vem todo dia na sua cabeça, mas no momento de vacilo, quando a coisa aperta, e aí você lembra. Nos momentos de decisão, nos momentos importantes, quando você precisa ali se posicionar, e aí o que vale é a crença que você tem lá dentro, e que precisa substituir. Cara, Deus é bom em sua plenitude, e Ele ama você e a sua família demais. E os planos que Ele tem para você e para sua família são planos de bênção e não de mal. São planos de paz, de alegria, de bondade, para que você possa viver o futuro que você sempre desejou. Não é plano para você, não é da vontade de Deus que você vive prostrado numa enfermidade, ou que você lute todo dia para comprar um pão. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você é que você vive na plenitude, que você tenha em fartura, que você tenha abundância. Você tem que entender que você é ricamente abençoado, e que Deus olha com você com amor, com uma compaixão, que independente de onde você veio, da idade que você converteu, da família religiosa que você teve ou não, Ele te deseja demais, e Ele sempre olhou para você. O filho pródigo, quando ele estava afastado, e ele, acho que todo mundo conhece a história do filho pródigo, né? Ele estava afastado, e em algum momento ele viu que ele estava na pior, comendo ali da mesmo alimento dos porcos, e ele falou, cara, eu tenho que voltar para o meu pai, mas eu vou armar uma historinha aqui para contar, né, para eu chegar, não chegar de qualquer jeito, né? Eu vou chegar e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Faz comigo igual você trata os seus empregados. E a palavra fala que ele foi se aproximando, e o pai viu ele de longe, e o pai correu para abraçar. E ele, sujo, se alimentava do que os porcos comiam. Você imagina a situação que ele estava. O pai o abraça e beija. E aquele textinho religioso que ele tentou falar para o pai não quis nem ouvir. E falou, ei meu filho, esse filho estava morto e reviveu. Vem cá, meus empregados, traz o melhor sapato e coloca nos pés dele. Traz a melhor roupa que a gente tem. Mata o melhor bezerro cevado para a gente comemorar. Que ele estava longe e ele voltou. Esse é o amor que Deus tem por você, meu querido. Não deixa ninguém apontar o dedo para você. Não deixa nenhum religioso. E o diabo usa muito essa vozinha que parece ser de Deus, para dizer assim, você não tem jeito não. E a coisa mais triste é quando uma pessoa acredita nisso. Um dia eu vi um colega meu dizer assim, eu não sirvo para ser crente não, eu queria, mas eu tenho uns problemas assim, assado, eu não sirvo mais não. Cara, é isso que o diabo quer, ele quer colocar que é pelo seu mérito, e que Deus está ali só te julgando. A verdade é que Ele ama você com amor incondicional. Independente do que você fez, independente do que você é, Ele ama você, e Ele te quer na presença dEle, Ele quer partilhar de comunhão com você,
Ele quer te ajudar na sua vida, Ele quer te prover o recurso, Ele quer te dar em abundância, Ele quer te ensinar como caminhar na presença dEle, Ele quer te abraçar, te ajudar nos seus momentos de dificuldade. E a gente é assim, como homens nós erramos mesmo, mas a mão dEle está sempre estendida. O desejo e o propósito dEle para nós é que nós sejamos bem-sucedidos em tudo, e a presença de Deus na nossa vida é o que faz da gente um sucesso. Amém? Você crê, querido? Eu queria falar de um outro ponto. Bebi até uma água. Pulei da cadeira se você é religioso, não. Espera até o final. O problema do pecado foi resolvido em Cristo. Amém? Você crê? Romanos 6, versículos 6 e 7 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Quando a gente aceitou Jesus, a gente sepultou a nossa velha criatura, e nós morremos para o mundo e nós nascemos para Cristo. E uma coisa que a gente precisa entender, que o pecado que nós comumente cometíamos era por conta do que a gente era, não do que a gente fazia. A Bíblia chega a dizer que em determinado momento nós éramos filhos das trevas, mas Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O pecado que a gente cometia era fruto de quem a gente era, mas quando aceitou Jesus, nós morremos para este mundo e nascemos para Cristo. Os nossos frutos agora são frutos de justiça, frutos de quem é filho. E a gente precisa entender de uma vez por toda que a gente não está em luta contra o pecado. Nós já o vencemos em Cristo. E o problema do religioso em relação ao pecado, ele sempre vai em dois extremos. Ou ele maximiza, tudo é pecado, não pode isso, não pode aquilo, não vai, veste a roupa assim, veste assado, não fala, não ouve, ou fala, ouve, ou vai, vem. E outro problema é aquele que minimiza. Não, tudo bem, eu vou conviver com isso aqui, eu tenho essa atitude, não está de acordo, mas... E o pecado é a forma com que o diabo ele escraviza o homem. Mas Paulo deixa bem claro assim: como pode? É impossível que alguém que morreu volte para o pecado. Porque a nossa natureza, ela foi removida. A natureza pecaminosa que estava dentro de nós, quando nós éramos filhos das trevas, foi removida. E nós nascemos para Cristo e nos tornamos novas criaturas. Então vai acontecendo uma mudança na gente, não de fora para dentro. Não é a forma com que eu corto o meu cabelo, não é a forma como eu me visto, não são os lugares que eu frequento, as pessoas com quem eu falo, mas é uma mudança de dentro para fora. E cada dia me expondo mais a Cristo, ouvindo a Tua palavra, se alimentando da Tua presença, eu vou me tornando mais semelhante a Cristo. Num processo de aperfeiçoamento diário. E a cada dia a gente vai aprendendo com Ele. E ainda assim a gente é ser humano. A gente está sujeito em algum momento a errar. E o pecado em grego literalmente significa errar o alvo. E quando a gente erra,
a gente precisa aplicar uma mudança de mentalidade. A gente se arrepende, entende que aquele não foi o melhor caminho, mas a gente não fica remoendo e se afasta de Deus. Porque o que a gente aprendeu na tradição, que quando a gente erra, quando a gente peca, o que a gente deve fazer é sentar lá fora, ou nem vir. Eu ouvi uma pessoa uma vez falar assim: eu tenho muita vergonha de Deus. Eu só oro deitado, porque eu tenho vergonha de me ajoelhar, por conta do meu pecado. É isso que a religião põe na cabeça da pessoa. É isso que o diabo quer que você pense. Mas eu quero te falar do jeito de Deus. Aquilo que Jesus quer para você. Quando você errar, sendo nova criatura que você é, em vez de se afastar, corre para dentro, querido. Mude a sua palavra. Você não está lutando, você já é vencedor. Você é filho amado. O Espírito Santo em você te dá a capacitação para vencer todo o pecado. Você morreu para o pecado, você não é mais escravo. O seu fruto antigamente era de escravo, agora os seus frutos são frutos de filho. Mas ainda assim que você caia, que você erre, como todos nós estamos sujeitos, cara, cai dentro de Jesus, cai dentro da palavra, mergulha mais. Não como religioso diz: você pecou, não participa da ceia. Meu amigo, come 2 pão, bebe 2 vinhos. Ouve a palavra no domingo, vai na sua casa amanhã, coloca no YouTube lá e ouve de novo. Independente da situação que você esteja, cara, volte para o seu pai. Você errou ali na hora, e quando você viu, o Espírito Santo está em você, e você vai sentir na hora que você pisou na bola. Pratique metanoia na mesma hora. Cara, isso aqui não foi legal, Senhor, eu vacilei. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque o teu Espírito em mim me capacita para não voltar a cometer esse erro de novo, porque eu sou livre, eu não sou escravo. E a cada dia, com o Senhor em mim, a cada dia olhando para você, eu vou me tornando mais semelhante a Cristo. Eu vou vivendo de glória em glória, de aprendizado a aprendizado. Efésios 5, de 8 a 10 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Você tem do céu toda a capacitação para vencer o pecado. Não caia nessa pilha do diabo, cara, você nunca vai conseguir. Você sempre volta nesse erro. Troca esses pensamentos por: o Espírito Santo me capacita para vencer, e para andar na luz da palavra, para viver de glória em glória. O Senhor em mim me capacita para cada dia ser mais semelhante a Jesus. E aquele que eu era ontem, os erros que eu cometia ontem, eu não cometo mais hoje. E se submeta à palavra, Jesus, Jesus. Ainda dentro desse mesmo contexto, eu queria dizer para você, que ao contrário de muitas crenças que às vezes você possa ter, eu quero dizer que Ele estará sempre com você, mesmo que você não o veja e não o sinta, Ele estará sempre aí. A presença de Jesus na nossa vida, Jesus não é uma áurea, uma coisa assim que você, Ele é uma pessoa. Quando a gente que Ele fala que Ele está presente, Ele está mesmo presente. Em Lucas 24, 30 a 32, conta a história. Eu vou ler primeiro, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram,
e ele desapareceu da vista deles. E eles perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus tinha morrido na cruz. Esses 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém a caminho de Emaús. Eles vinham conversando entre si e falando de tudo o que aconteceu e da tristeza deles devido à morte de Jesus. Eles tinham expectativa que Jesus fosse rei. De repente um estranho se aproxima, começa a caminhar junto com eles e fala assim: ué, o que vocês tanto falam aí? Qual que é a prosa? Eles falam para ele: ó, quem é você? Você é algum estrangeiro? Você não está vendo como é que está Jerusalém, não? E todo mundo está falando de Jesus que veio, e todo mundo achou que ele iria ser o nosso rei. Mas a verdade é que agora ele foi morto, crucificado. E Jesus vai andando para eles e começa a lhes explicar a palavra, e falar das Escrituras desde Moisés, das profecias de como Cristo havia de padecer, mas que ele ressuscitaria. E quando eles chegam ali próximo ao seu destino, Jesus faz com quem seguir, eles falam: ó, fica com a gente, come aqui conosco. E eles entram dentro de uma sala e diz que na hora que eles começam a comer, na hora que Jesus partilha do pão, os olhos deles se abrem, e eles veem que era o Senhor Jesus que estava ali com eles. E eu queria dizer para você que às vezes a agitação dos nossos problemas, a correria do nosso dia a dia, o tumulto das adversidades, eles tentam tirar a nossa sensibilidade da presença do Senhor. E a gente vai tentando resolver os nossos problemas da nossa forma, com o nosso esforço próprio, e com a nossa mente racional, está tudo bem, a gente vai pensando as saídas. Ah, esse problema é assim, eu vou fazer assado, eu vou ligar para fulano, eu vou buscar aqui, eu vou fazer assim, eu vou desse jeito. E às vezes a gente vai dando com a cara na porta, e algumas coisas vão dando errado. E a gente fala igual aqueles 2 discípulos: caramba, você não... para Jesus, você não está vendo o que está acontecendo, essa situação? Mas eu queria te dizer que independente da situação, Ele vai estar sempre do seu lado. E talvez você tenha aprendido que, se Ele está do meu lado, é um negocinho que eu sinto. Eu sinto um arrepio aqui quando eu oro. Independente de você sentir, independente de você ver ou não, creia que Ele estará com você. Ele fez uma promessa que Ele enviaria o seu Espírito, o Consolador, que nunca nos deixaria, mas estaria sempre conosco. E o seu Espírito está sempre em nós. E todas as vezes, quando as dificuldades se levantam, e a gente se vê a meio a problemas que a gente não tem condições de resolver, e esse tumulto vai afastando a gente da nossa racionalidade, da nossa fé, a gente precisa lembrar que a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. A gente precisa lembrar que Ele fez uma promessa de estar do nosso lado. Isso são nos dias bons e nos dias ruins. Em todos os momentos Ele estaria conosco. Nas situações mais desesperadoras, quando às vezes a gente vai na correria, a gente começa a esquecer quem a gente é em Cristo, e começa a ter atitudes racionais que não nos afastam daquele que é o nosso Senhor. A gente precisa se lembrar quem a gente é, e parar um minutinho e falar: calma, coração, se aquieta minha alma, por que você está tão perturbada? Confia no Senhor. Lembra que Deus está com você, Ele quer te ajudar, Ele quer te fazer vencedor em todas as áreas da sua vida. Seja qual a dificuldade, seja qual o problema, talvez a insônia que te acorde de madrugada, Ele quer te dar o seu descanso. Talvez as contas no final do mês que não fecham, Ele quer ser o seu recurso. Sai um pouquinho da turbulência, sai da confusão, entra no seu quarto e vai orar. Canta louvores, lê a palavra, confia no Senhor, descansa nele.
A gente precisa confiar em Jesus, mesmo que tudo pareça fora do controle e que os nossos planos estão dando tudo errado. Aqueles discípulos, eles tinham uma expectativa de vida. No seu coração, na ideia deles, Jesus ia vir, ia ser rei, ia libertar Israel da escravidão. E quando eles viram ali que tudo tinha fugido do controle, eles saem de Jerusalém e ficam completamente transtornados. E eles já nem reconhecem mais o Senhor. E eu queria te encorajar a, no momento que na sua vida as coisas saírem do controle, quando tudo parece que vai dar errado, a olhar aí para o seu lado e ver que Ele está com você, que Ele é por você, que Ele tem o poder de reverter toda essa situação. Não avalie o amor de Deus e a sua fidelidade com base nas circunstâncias que você porventura possa estar vivendo. José foi um homem que, muito novo, ele ouviu várias promessas de Deus para a sua vida. Ele era muito amado, muito próximo do seu pai. E ele contou daquilo ali que Deus tinha falado com ele, dos sonhos que ele tinha. E seus irmãos reagiram com um sentimento de muita inveja em relação a tudo que Deus tinha para o seu futuro. Mas em toda a sua caminhada, a gente vai ver no versículo que a gente vai ler agora, mesmo nos momentos mais difíceis, ele foi vendido como escravo. Foi para a casa de Potifar. Lá ele foi honrado como para ser líder na casa de Potifar. Por uma armadilha armada pela esposa de Potifar, ele foi levado lá pela prisão. Mas lá na prisão, no meio de criminosos, ele foi colocado também numa posição de segurança. E dali da prisão, a gente conhece a história de José. Ele foi ser governador do Egito. E Gênesis 31, de 20 a 23, diz assim: e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E eu queria te encorajar, nesse momento, a olhar além das circunstâncias. Talvez o momento que você esteja vivendo, você não está entendendo agora. E pode estar passando pela sua cabeça assim: cara, Deus não foi fiel à sua promessa. Aquilo que Ele falou para mim lá no passado, deu tudo errado. Ele não me ama porque eu estou sentindo essa dor. Ele não está vendo o que eu estou passando. Mas eu queria te dizer que Deus era com José, o mesmo Deus que era com José, Ele é com você. E Ele pode se manifestar, mesmo nos momentos mais difíceis, onde as coisas parecem impossíveis, para trazer as maiores vitórias da sua vida. O interessante sobre a vida de José é que mesmo ele ali, sendo vendido pelos seus irmãos, a Bíblia diz assim: ó, e Deus era com José, ele fez bem sucedido. Depois na casa de Potifar, ele foi para a cadeia. E aí a Bíblia diz assim: ó, e o Senhor era com ele, e tudo quanto ele fazia, ele era próspero. Deus sempre considerou José uma bênção, independente do momento em que ele passava.
Você precisa olhar para a sua vida como quem já é vencedor, como quem já é uma bênção, como quem já alcançou a vitória, e chamar as coisas invisíveis que não são como se já fossem. Isso é a fé na sua essência. Mesmo que talvez você olhe no racional, a circunstância é muito ruim, e pareça que Deus está longe, que Ele se esqueceu da promessa que Ele fez, que Ele se esqueceu de você, da sua família. Eu quero te encorajar a crer, a entrar no descanso, a confiar que Ele é o provedor. E eu queria dizer que Ele te considera bem-sucedido, mesmo nos momentos mais sensíveis, mais delicados, mais difíceis da sua vida. Às vezes os piores momentos da nossa vida são uma alavanca para Deus jogar a gente para situações melhores, para as maiores vitórias. Deus tem poder para transformar o momento mais difícil da sua vida em uma grande vitória. Amém? Você crê? Para a gente finalizar, queria chamar os músicos, pode já subirem. A vida da fé, a vida do cristão, aquilo que Deus pede para a gente, não é que é difícil, às vezes é impossível, e a gente só pode alcançar mediante a fé. A gente precisa se levantar e se posicionar para acreditar que o nosso Deus existe e que Ele sim cuida de nós, que é isso tudo que a gente falou lá atrás, que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele tem o melhor para nós, de forma que nós nos vamos nos posicionar em paz, independente de qualquer situação. Eu queria ler alguns versículos aqui em 2 Reis 6, de 20 a 23, que diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estavam cheios de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te, Senhor, que firas essa gente com cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. O rei da Síria, ele preparou várias investidas, emboscadas contra o exército de Israel. Mas aquilo que ele pensava, que ele planejava lá na sua cama, na hora de dormir, o Senhor revelava para Eliseu. Eliseu ia lá no rei de Israel e falava: ó, você está pensando em ir por esse lugar? Não passa por aqui não. Que o rei da Síria com seu exército planejou uma emboscada. E assim vinha acontecendo várias vezes. Chegou um momento que o rei da Síria se enfureceu e falou: vem cá, vamos reunir todas as lideranças aqui. E falou: ó, tem um traidor aqui entre a gente, porque não é possível, tudo que eu planejo contra ele, contra o povo de Israel, está dando errado. Eles estão sabendo, tem alguém que está entregando os nossos planos aqui. Aí um dos servos do rei da Síria disse assim: não, meu senhor, não tem nenhum traidor não. Você precisa saber que lá em Israel há um profeta, em que Deus revela para ele tudo que você pensa lá no seu quarto, e ele passa isso para o rei de Israel, para que eles tenham a proteção de Deus. Então é esse que eu tenho que pegar. A solução está aí. Ele arma uma emboscada e junta um exército gigante. Eliseu estava com o seu moço, com o seu servo lá no alto de uma montanha. E quando o seu servo acorda de manhã, que ele olha, ele vê um exército inteiro. E eram só 2 homens, Eliseu e o seu servo,
contra um exército inteiro. E naquele momento bate um desespero nele. Ele fala: agora acabou. Olha, Eliseu, lascou, olha só. O que a gente vai fazer? Mas Eliseu estava vivendo na dimensão da fé. A gente precisa alcançar esse momento na nossa vida, que é a dimensão em que os milagres acontecem. Não são uma coisa extraordinária, mas são coisas da nossa rotina, da nossa vivência. No meio de uma situação crítica, em que parece que tudo vai ruir, a gente precisa ter esses olhos da fé que Eliseu tinha. Eliseu, ele ora para que o seu moço, para que o seu servo, que Deus abra os olhos dele. E quando ele abre os olhos, ele vê que eles estavam cercados de anjos, carros e cavalos de fogo. A verdade, querido, é que muitas vezes na nossa vida a gente se bate de frente com essas situações em que a solução a gente não encontra mais. Às vezes é um laudo, um diagnóstico: ó, para você acabou. Às vezes são as dívidas que foram crescendo. Às vezes é uma carta que chega do banco e vai dizer assim: ó, essa casa aqui não é mais sua, você perdeu. Às vezes é alguém da sua família que está trilhando por um caminho, e aí Deus sempre manda aquelas pessoas, Deus não, o diabo sempre manda aquelas pessoas que vão soprar no seu ouvido: ó, fulano, esse seu filho aí não tem jeito não, não presta não, desiste. Mas eu queria que nesse momento você fizesse como Eliseu, você saísse de uma visão terrena e natural e olhasse com os olhos da fé, para você ver que ao seu lado Deus sempre envia anjos, que para você Ele sempre tem um recurso, que independente da situação, Deus pode prover um caminho, uma saída para você. A gente precisa sair da dimensão do natural, em que a gente vive só por aquilo que a gente vê, em que a nossa crença é baseada em possibilidades, para ter uma fé que é sobrenatural, para crer naquilo que é impossível, para crer contra as possibilidades. A palavra diz que Abraão, Deus lhe fez uma promessa de um filho, mas ele já era muito velho, e a sua esposa também já não podia ter filhos. Mas tem um detalhe lá em Gênesis que eu acho maravilhoso, que diz assim: e ele creu contra a esperança. Às vezes a gente tem que crer contra aquilo que o mundo está indo numa corrente, todo mundo está indo por um caminho, mas a gente não faz parte desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. A gente não depende de governo, a gente não depende da situação financeira do país. O nosso Deus é por nós, independente de qualquer coisa, Ele está com você. Ele é capaz, Ele é mais do que suficiente para te dar tudo o que você precisa e ainda te dar em abundância. Mas você precisa crer, você precisa dar um passo de ousadia e sair do desespero, da angústia, da ansiedade, para descansar e esperar no Senhor. Você precisa sair do racional e acreditar e ver com os olhos da fé. No momento de crise, precisamos nos levantar em fé, como quem já é vencedor, e entrar no descanso do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, Deus já preparou provisão para todas as suas necessidades. Se você estiver vivendo uma situação que você não vê saída, que parece que não tem solução, Deus já proveu o recurso para você. Visualize com a sua mente você vencedor. Em Cristo você já venceu. É impossível, a palavra diz que é impossível que aqueles que creem no Senhor sejam envergonhados. Sempre eu vou me lembrando dessa palavra, sempre, alguns dias, algumas situações se levantam para tentar nos envergonhar. Eu declaro, é impossível aqueles que confiam no Senhor sejam envergonhados. Deus quer te exaltar, Ele quer te abençoar, Ele quer te colocar como cabeça e não como cauda. Você é a luz deste mundo, você é sal nessa terra. Você não foi criado para ficar escondido, mas Deus te preparou para seguir das pessoas que estão à sua volta, para através da sua vida, da sua forma de vida, das suas crenças, você transformar as pessoas que estão ao seu redor.
A gente precisa olhar para trás e lembrar de grandes vitórias que a gente teve no passado. Isso vai encorajando a gente a crer que o mesmo Deus que cuidou da gente lá atrás, lembra de coisas agora que Deus fez no seu passado para você chegar até aqui hoje, das doenças que Ele já te curou, das portas que Ele abriu para você e para sua família. Naquele dia que parecia que você ia ruir, que o fim da sua vida estava chegando, e Ele te curou, Ele te levantou, o recurso veio para você crer que Ele é um Deus que é por você e que Ele te ama, que Ele tem o melhor para a sua vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque você é um Deus que tem olhado para a gente com um olhar de amor, e você nos trata como filho amado, e cuida da nossa vida, e olha para a gente com carinho, com amor. Obrigado, Pai, porque você é um Deus provedor, Deus forte. Em você está todo o poder, toda a glória, todo o recurso, e nós te damos honra, Pai, nós te damos glória. Aleluia, Jesus, obrigado, Pai. Eu declaro, Pai, que nós saímos daqui nessa noite mais semelhantes a Jesus, e que cada dia, Pai, na nossa vida nós vamos avançar mais, nós vamos ir em caminhos mais altos, porque nós estamos seguindo o propósito para o qual você nos chamou. Nós abrimos, Pai, nós entregamos o nosso coração para Ti, em glorificação, em adoração por tudo que você é. E nós cremos, Pai, que cada dia mais próximos de Ti, nós vamos viver de milagre em milagre. E o milagre, Pai, não vai ser uma ocasião, mas vai ser coisas rotineiras na nossa vida. Eu declaro que essa igreja é uma igreja que crê, que é da fé, que confia no Senhor. Eu declaro, Pai, descanso sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. Eu declaro que as preocupações, as angústias, as ansiedades vão embora em nome de Jesus. Eu declaro que nós somos livres de todo medo, de toda preocupação. Nós estamos descansados em relação à nossa saúde, em relação à nossa família, a provisão financeira. Nós estamos no descanso,
porque mais são aqueles que estão conosco. Maior é o nosso Deus do que todos os problemas. Obrigado, Pai. E que essa nossa semana seja uma semana surpreendentemente, grandiosamente abençoada. E que a gente saia daqui brilhando o brilho do Espírito Santo. Que as pessoas olhem para nós e vejam o poder, a graça de Deus. E portas que vão se abrir para nós. É porque o Senhor nos ama e tem o melhor para cada